Olá, tá começando o Bom Astral dessa quinta-feira, que vai receber hoje o Babadu, sacerdote de Candomblé, para falar sobre ritual de abertura de caminhos com Exu. Então estamos no final do ano, já em novembro, mas ainda dá tempo de você terminar 2023 com uma grande realização na sua vida, com aquela conquista que você precisa para fechar o ano com chave de ouro. Então não desanima não, se as coisas não aconteceram como você esperava, porque o Babadu vai ensinar esse ritual, tá? De abertura. E também teremos um bate-papo com Margarete Signorelli sobre EFT, uma técnica que ajuda você a desbloquear também áreas da vida que não estejam fluindo, aliviar dores emocionais, físicas. É conhecida como acupuntura sem agulhas e está ajudando milhares de pessoas. A Margarete lançou um livro a respeito. Vamos começar esse bate-papo? Roda a vinheta. A gente já começa o nosso bate-papo sobre EFT, uma técnica conhecida como a acupuntura sem agulhas, que tem trazido diversas melhorias de vida para as pessoas. Segundo especialistas, praticantes da técnica, ela libera energias que de repente estão impedindo o fluxo de determinadas áreas da nossa vida, mas nós vamos entender mais sobre isso conversando com a Margarete Signorelli, que já está aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, meu querido. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu que fico feliz com a sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tem livro que ela está lançando que já nós vamos falar sobre isso, né? Eu trouxe para te dar de presente. Ah, é? Uhum. Ah, que legal. Bom, vamos começar apresentando então a técnica para o pessoal? Então, EFT é uma técnica de acupuntura sem agulhas, tá? Com comprovações científicas. Tá. Então, o que eu vou ensinar aqui, o que eu vou falar aqui um pouquinho é o tapping, tá? Que a gente chama de tapping, que você vai tap. Você vai estimular alguns pontos de acupuntura. Mas a gente usa muito falar, EFT, vou fazer EFT, vou fazer EFT. Só que o EFT mesmo, ele é mais profundo. A gente chega nas questões mais profundas das pessoas. Diagnósticos, traumas, diagnósticos de doenças crônicas. Então, o EFT a gente usa com terapeuta. Mas a ferramenta tapping, a gente pode usar como autoaplicação. O livro é todo de autoaplicação. Eu não ia fazer um livro para os terapeutas, né? Sim. Porque aí para você se formar terapeuta, que eu formo terapeutas, você tem que estudar bastante. A mesma coisa que tiver um livro para formar alguém em medicina. Não vai ter nunca. Pois é. Né? Então, é um livro para autoaplicação, porque eu quero que as pessoas se beneficiem com a aplicação do EFT. Então, a gente tem duas formas de aplicar o EFT, que é na emoção ou na dor. Qual é a diferença? Isso. Eu nunca sei quando parar, então você me avisa. Fica à vontade, você está em eu já casa. vou longe. Então, o EFT são 9 pontos de acupuntura, tá? Então, 9 pontos que pegam essa região do corpo. Tá. Para a dor, onde é a dor, o tipo de dor e a intensidade. O EFT tem duas características. Uma, foco. Se você fizer aqui, por exemplo, se eu fizer para alguma dor e estiver pensando em outra coisa, assistindo televisão, conversando com alguém, não vai acontecer nada. Então a gente tem que focar ou na dor ou na emoção que eu vou trabalhar. E a segunda coisa é negativo, que muita gente tem restrição e fala, como é que eu vou ficar falando negativo? E aí eu gosto da Louise Hay. Ah, eu adoro. Você pode curar sua vida, Você pode curar sua vida. Dentre e outros. O que a Louise Hay, que era apaixonada por EFT, o que ela dizia? Porque o EFT você tem que focar no negativo. Então, quando alguém fala, por que focar no negativo? Ela dizia, se você não sabe onde está a sujeira da sua casa, como é que você vai limpar? Então, a mesma coisa que você tem assim, a tua casa está imunda, que são seus pensamentos negativos, suas crenças, seus traumas, um monte de coisa. Tá lá, aquele monte de sujeira dessa altura. Aí você encomendou um tapete lindo, que é o positivo. Aí chegam os homens com o tapete, eles olham e falam assim, então, Edu,
a gente precisa limpar isso aqui. Você fala, não, pode pôr o tapete por cima. Isso é a diferença. Você tem que limpar o negativo e é isso que o EFT faz. Encarar de frente. Encarar de frente, porque não tem como não encarar de frente. Você tem um pensamento positivo para 9 negativos. Isso é pesquisa científica. Então, 1 para 9, se você falar, não, eu não tenho pensamento negativo, você fala, ah, tá bom, então você é um robô. Tem gente que tem 1 para 50. Então, você entendeu? Então, o tempo inteiro a gente está formando pensamentos negativos. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Focar naquilo que a gente está trabalhando, que é ou a dor ou a emoção, e pensar no negativo. Na dor, você pode até não ter muita coisa negativa para falar, né? Essa dor que não vai acabar, essa dor que me incomoda, pode ser. Agora, na emoção, você sempre tem o que falar. Então, quais são os pontos do EFT? Posso continuar? Pode. Qualquer hora você fala, breca aí, tá? Então, os pontos do EFT são ponto do karatê, que é aqui ou aqui, chama ponto do karatê porque é como se você fosse dar um golpe de karatê, tá? Nesse ponto, a gente fala a frase do EFT. Depois, topo da cabeça, bem no meio aqui, a gente tem 100 pontos de acupuntura. Entre as sobrancelhas, bem no meio das sobrancelhas, no lado dos olhos, não é nem na fronte, nem dentro do olho, é na órbita ocular, então é no osso. Abaixo dos olhos, não é nem dentro do olho, nem na bochecha, é na órbita, então é bem no osso. Entre nariz e boca, entre boca e queixo, aí vai fazer barulho aqui, mas eu vou bater desse lado só. 2 dedos abaixo das clavículas. Então, aqui estão as clavículas. Você pode bater assim, pode bater de um lado, pode bater do outro, ou pode fechar a mão e bater bem no meio do externo. Tá. E depois 4 dedos abaixo do buraco das axilas. As mulheres, a gente vê onde está a linha do sutiã. Os homens, se você medir 4 dedos abaixo do buraco da axila, vai dar no mesmo lugar. E aí você bate com 4 dedos assim, e você vai pegar uma área um pouquinho maior. Então, as perguntas que você faz para a dor. Onde é a dor, o tipo de dor e a intensidade. Aí a pessoa fala, que tipo de dor? Então, se você parar, e por que eu pergunto que tipo de dor? Porque eu quero que você foque na dor. Então, você pensa assim, que tipo de dor? Ah, é uma dor que arde, uma dor que pulsa, uma dor que empurra, uma dor que dói, uma dor que queima. Porque se eu falar assim, ai, gente, eu tô com dor de cabeça, eu falo, que tipo de dor? Aí você vai falar, ai, deixa eu pensar, ai, é uma dor que pulsa, ou é uma dor que dói. Então, você focou. E aí, de 0 a 10, qual é a intensidade? 0, nenhuma dor, 10, muita dor. Então, onde, característica da dor e a intensidade. E aí, você bate aqui no ponto. Vamos fazer um exemplo? Você está com alguma dor, algum desconforto? Não, às vezes de estômago. Não, agora, nesse Agora momento. não. Nenhum desconforto no pescoço, nada? Não. Talvez um pouquinho aqui coluna. Coluna, tá. Então, descruza as pernas. Energia, a gente sempre trabalha com perna descruzada, não preciso falar isso pra você. Então, me fala, como se eu estivesse no telefone com você, aonde é o seu desconforto ou a sua dor? Na coluna. Mas a coluna tem... Sim, mais embaixo lombar. aqui. Lombar. Tá, então coluna lombar. Mas eu vou usar mais coluna porque você verbalizou coluna, tá? Que tipo de dor ou desconforto, o que é? Incomoda um pouquinho, levemente incômoda, assim, parece que carreguei peso. Parece que eu carrego peso. E 3, intensidade de 0 a 10? 3. Só que eu vou pedir para você fechar o olho, você se incomoda? Fecha, imagina. E eu vou te guiar, tá bom? Então vamos lá, ponto do karatê. Você vai batendo. Aqui, né? E com que força você vai bater? Pensa que você está fazendo um estímulo, tá? Tá bem devagarzinho esse seu estímulo aí, hein? Pode ir mais não forte, é carinho, então. Ó, pode abrir o olho, Edu, só para eu te falar. Não é carinho, Tá. não vai acontecer nada e você não vai se machucar. Então pensa que Fecha você a tá, mão. ó, eu bato assim ou eu bato assim. Tá. Mas eu vou tô fechar. estimulando esse ponto, tá? Então vamos lá, fecha seus olhos e foca na sua coluna, tá? Apesar de, repete comigo. Apesar de Eu estar com a dor, com esse desconforto na minha coluna. eu estar com esse desconforto na minha coluna, É como se eu estivesse carregando peso. é como se eu estivesse carregando peso. Eu me amo, me aceito e me respeito. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Profundamente e completamente. Profundamente e completamente. Topo da cabeça.
Aqui. Tá. Mas foca lá, tá? Uhum. Esse desconforto. Esse desconforto. Essa pequena dor na minha coluna. Essa pequena dor na minha coluna. Na minha coluna lombar. Na minha coluna lombar. Entre as sobrancelhas. Esse desconforto. Esse desconforto. Ó, Edu, não é aqui, é aqui. Ah, tá bem no terceiro. Bem no meio. Tá. Esse desconforto. Esse desconforto. Na minha coluna lombar. Na minha coluna lombar. E ó, você que tá com algum desconforto, segue a gente. No lado dos olhos. Esse desconforto, ó, não é na fronte. Aqui. Bem no osso. Esse desconforto. Esse desconforto. Na minha coluna lombar. Na minha coluna lombar. É como se eu estivesse carregando peso. É como se eu estivesse carregando peso. Ó, Edu, não é aqui, é aqui. Aqui mais pertinho. É no osso. Senti. Na órbita ocular. Pensa que tem um buraco aqui. Tá. E abaixo dos olhos agora. Aí, beleza. Esse desconforto, foca no desconforto. Esse desconforto. Na minha coluna lombar. Na minha coluna lombar. Como se eu estivesse carregando peso. Como se eu estivesse carregando peso. Entre nariz e boca. Esse desconforto. Esse desconforto. Esse pequeno desconforto. Esse pequeno desconforto. Na minha coluna. Na minha coluna. Entre boca e queixo. Esse desconforto. Esse desconforto. Na minha coluna. Na minha coluna. Como se eu estivesse carregando peso. Como se eu estivesse carregando peso. Abaixo das clavículas, esse desconforto. Você está batendo no microfone, vou ficar bravo com vocês. Vou pôr aqui desse Esse desconforto. Esse desconforto. Esse desconforto. Esse desconforto. E abaixo dos braços. Esse desconforto. Esse desconforto. Na minha coluna lombar. Na minha coluna lombar. Foca na coluna, como se eu estivesse carregando peso. Como se eu estivesse carregando peso. Respire fundo pelo nariz. E solte pela boca. Testa. É uma sensação de alívio. Não estou sentindo o incômodo. O incômodo. Estou sentindo só a lombar. Sem o incômodo. Sem o incômodo, tá certo. Então, posso fazer quando tiver problema de estômago? Com certeza, mas também o seu problema de estômago pode estar ligado ao emocional. Com certeza. É tanto sapo que a gente engole. Então como que a gente faz? Em primeiro lugar, você vai fazer no físico. Então é um desconforto, pode ser uma dor. Você vai dizer o tipo de dor e a intensidade. Só que ela vai abaixar se ela tiver ligado ao emocional, mas ela vai fazer assim, ainda tô aqui. Aí você vai fazer uma pergunta muito rápida. Qual emoção tá ligada a essa dor? Mas bem rápida. Qual emoção tá ligada a essa dor? A primeira emoção que vier, você vai trabalhar desta forma. Então, como é a gente trabalha a emoção? Qual é a emoção? Aonde ela se localiza no seu corpo? No seu caso vai ser estômago. 3, por quê? Você acabou de dizer, estou engolindo sapo. E 4, de 0 a 10. Então, essa é a sequência da dor e da emoção. Então, vamos pensar, uma pessoa que está ansiosa, né? Você em casa que está ansioso ou está triste. Em primeiro lugar, você vai pensar, mas aonde essa emoção está no meu corpo? Então, a emoção, vamos dizer que seja tristeza. Tristeza, ansiedade, angústia, sempre no peito, né? Medo, você já fala, ai que medo, você já põe a mão na barriga. Então, por quê? Porque eu quero que você foque na onde essa emoção negativa está se materializando no seu corpo. Então, você vai focar naquele lugar. 3, por quê? Você fala, não sei, acordando angustiada, não sei por quê. Tá tudo bem, você não precisa dizer o porquê. Mas se você tá triste, tá angustiada, tá nervosa, tá ansiosa, mas tem motivo, vai falar todo de negativo ligado àquele motivo. E 4, você vai medir sempre a intensidade de 0 a 10 para você conseguir perceber como estava antes e como ficou depois. A mudança. Por isso que eu te perguntei de 0 a 10 quanto estava. Estava 3, você disse que estava melhor, eu imagino que esteja 2, 1 ou tenha zerado. 1 ou zerado, ficou bem pouquinho, bem sutil. Que bom. Muito legal a técnica. Como que surgiu na sua vida? Nossa, na minha vida... Então, eu não sou uma pesquisadora, eu não sou aquela pessoa que você fala assim, acabou de falar o nome, você já pega lá no seu celular e vai pesquisar. Não. Então, eu agradeço muito a Deus por ter me mandado uma alergia absurda, que foi do meu couro cabeludo ao meu dedão do pé. Nossa! Eu acordava, estava tudo bem, já começava as pelotas, começava a queimar meu corpo todo. E eu tenho 3 irmãos que são médicos, então toma anti-histamínico, né? Primeira coisa que o médico alopata vai dizer, toma um remédio. Sim. Só que eu, graças à minha mãe, que só se curava com a homeopatia, eu ficava pensando, se eu usar um anti-histamínico, quer dizer, um antialérgico, eu vou estar
atacando a alergia em si, mas não a causa. Uhum. Então, eu peguei e falei, não, eu não vou tomar. Paralelo a isso, como eu sou especialista em relacionamento e sexualidade, eu sempre compro nos Estados Unidos cursos de 50 áudios, né? Uhum. Na época, né, que faz mais de 13 anos, eram só áudios, não tinha muito vídeo. Então eu comprava. E aí um dia eu estou ouvindo uma das aulas, eram aulas, 50 aulas de 1 hora cada uma. Eu estou ouvindo uma das aulas e tinha uma moça chorando muito no telefone que ela tinha terminado um relacionamento. E veio um terapeuta em EFT e ele, pelo telefone, conversou com ela, ensinou, olha, você vai bater nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. E ela, audivelmente, no fim do áudio, ela estava ótima. E aquilo me chamou a atenção, mas nada é por acaso, né? Porque eu não sou uma pesquisadora, mas aquilo me tocou muito forte. Por isso que eu falo para os meus alunos, não faça meu curso se você não sentir muito forte no seu coração, porque tem que ser forte, porque é uma técnica que ela tem que ter um sentido e uma missão na sua vida. Aí eu fui pesquisar e vi que tinha uma coisinha assim escrito alergia. Eu falei, uau! E eu bati no primeiro ponto do EFT. Quando eu bati no primeiro ponto aqui, a minha sala virou. E eu me lembro que eu estava no sofá, eu me segurei e falei, uau, esse negócio é bom. E aí, mas voltou no dia seguinte. Eu encontrei eu já estava pegando um avião e indo para Seattle fazer um curso, e eu encontrei uma bandeirinha do Brasil e fui numa terapeuta do Brasil. Nós fizemos 3 sessões. E nós percebemos que estava ligado a um término de um relacionamento. Olha só. Eu tive 3 sessões com ela e depois fiz a minha lição de casa, que foi trabalhar vários eventos da minha vida ligados àquele relacionamento. Essa foi a causa emocional da alergia. Emocional da alergia. Era o meu corpo reagindo ao que estava acontecendo comigo. E eu não tinha um relacionamento abusivo, né? Eu tinha terminado um relacionamento, mas coisas que talvez eu tenha engolido, Sim. a pele, né, é o limite entre você e o mundo. E como eu sou uma pessoa muito, como vou dizer, expansiva, então a coisa pegou forte. Então eu fiz 3 sessões com ela, fiz a minha lição de casa e nunca mais eu tive alergia. Aí eu fiquei muito compulsiva. Eu estudei mais de 300 horas de vídeos do Gary Craig, porque na época não tinha formação, ele tinha anulado a formação do mundo inteiro, existiam masters em EFT, mas ele falou, tá todo mundo fazendo errado, anulou tudo, que eu não concordo muito, mas tudo bem, eu não era master. Então ele anulou a formação de todo mundo, então não tinha formação. Essa terapeuta mesmo me dava 2 aulas por semana e eu assisti 300 horas, mais de 300 horas de vídeo dele. Comecei a atender. Depois de 5 anos, eu fui conhecê-lo nos Estados Unidos. E aí ele falou, faça a sua formação de Gold Standard com a minha filha, Tina Craig. Ele chama Gary Craig. E eu fui fazer a minha formação com Tina Craig. Foram 11 meses porque ela é super exigente, eu tinha que mandar vídeos de pessoas com traumas. A pessoa tinha que... brasileira, né? Mas tinha que falar um inglês fluente para ela corrigir, eu falando o inglês e a pessoa liberar um vídeo falando um trauma e traumas pesados. Então, durante 11 meses, mandei vídeos para ela e as provas eram com counting down, com o tempo marcado aqui, em inglês e pegadinha. Olha, eu sei que tinha dia que eu chorava e falava assim, eu vou desistir, mas eu não desisti. Era uma coisa assim de, eu vou desistir, mas eu não quero desistir. Que bom que não desistiu, né, galera? Não, foram 11 meses e aí eu me formei Gold Standard e depois Optimal EFT. Muito legal. Gente, nós já vamos continuar esse bate-papo com a Margarete, tenho certeza que você está gostando. Vamos falar mais sobre a origem da técnica, vamos mostrar o livro dela. Então tem muita coisa para a gente conversar, mas antes eu tenho um recadinho. Pessoal, olha essa novidade. Os deuses gregos na versão Baby. Uma graça, né? Para você tê-los um pouco mais lúdicos. Hoje eu trouxe Hecate para você, que é a deusa da bruxaria. Estamos na semana do Halloween, né? E você pode aí honrar a deusa bruxa. Olha que gracinha, gente. Deusa das encruzilhadas, né? Dos fantasmas, do mundo oculto.
é a deusa que a gente recorre quando a gente quer abertura para alguma coisa que não está fluindo na nossa vida e você está precisando de abertura espiritual. Hécate é a deusa que na mitologia porta a chave, representando sua capacidade de abrir caminhos, a tocha, simbolizando a sua habilidade em trazer clareza para a gente, resposta nos momentos de dúvida, de conflito. Então, para você que quer trabalhar mais a magia na sua vida e fortalecer o seu poder, a sua capacidade de ter êxito nos seus encantamentos, feitiços, poções, você precisa trabalhar com a deusa Hécate. E essa versão tá uma graça, né? Para você poder deixar no seu altar de magia. E tem vários outros deuses gregos na versão Baby. Tem Deméter, que é a deusa da abundância. Tem Afrodite, que é a deusa do amor. Tem Hera, que é a deusa da proteção, do poder e da família. Tem Atena, que é a deusa da sabedoria. Ártemis, que é a deusa da caça e do foco, tá? E olha só aqui um deusinho grego também, gente, Apolo. Apolo é o deus Sol, é o deus dos oráculos. Ideal para você que quer fazer sua leitura de tarô, runas, você que é oraculista, precisa cultuar Apolo, que é o deus dos oráculos, que nos traz clareza, deus das respostas, senhor do oráculo de Delfos, o revelador da vontade dos deuses. Eu vou dizer para você, sempre que eu vou começar uma leitura de tarô, um atendimento, um pouco antes, eu acendo uma velinha para o deus Apolo. E todo mundo que já passou comigo, escuta quando eu estou fazendo a abertura, um pedido que eu faço ao deus Apolo para que nos dê clareza, tá? Os deuses não são só personagens não de mitologia, viu? Eles vivem. Comece aí o seu relacionamento com as divindades para que elas possam te trazer bênçãos. Então a dica de hoje é Hécate, deusa da bruxaria, e Apolo, o senhor dos oráculos. Como faz para você adquirir? Muito simples. Eles e os outros deuses que fazem parte da coleção já estão disponíveis na loja virtual lá no site da Astral TV, mas nós temos uma edição limitada, tá? Um número de cada divindade que é limitado, você precisa garantir o seu antes que saia do ar lá, né? Esses produtos, esses deuses, essas estatuetas pelo site da Astral TV. Então acesse astraltv.com.br e leve a magia dos deuses para o seu lar. A gente volta agora para o nosso bate-papo com a Margarete. Estamos falando sobre EFT. Ela está apresentando para a gente a técnica. Essa questão de energia circulando, pelo menos em uma das leituras que eu fiz falando sobre o tema, se fala que às vezes as coisas não fluem porque de repente existe alguma energia paralisada, atrapalhando. Isso procede? Quando a gente está fazendo esses toquezinhos, a gente está fazendo uma liberação de energia através dos pontos e tudo mais? Então vamos lá, vou falar rapidamente como é que é o nosso corpo. O EFT ele age nos meridianos. Os meridianos que os chineses descobriram há mais de 5.000 anos atrás. A gente não vê, mas eles estão lá, correndo a nossa energia, que nem tem luz aqui, mas a gente não está vendo a luz, né? Então, a gente não está vendo a energia da luz, a gente está vendo o resultado da energia. Então, aqui nos nossos meridianos. Se nos seus meridianos, cada pensamento negativo, trauma, dá um nó no seu meridiano. Quando você está batendo nos pontos do EFT focado ou na dor ou na emoção, esses nós, eles se desfazem. Então você vai arrotar, você vai bocejar, você vai às vezes chorar, mas aquele choro de limpar a alma, você vai sentir uma energia por todo o seu corpo. Se eu tô triste, tá? Porque dentro dos meus meridianos está cheio de nó e está me produzindo tristeza, o meu campo energético está com negativo, né? Tá baixo, eu tô vibrando numa frequência baixa. Se eu elimino essa tristeza por algum motivo, eu desfaço esses nós e minha energia corre, a minha frequência vai aumentar. Então isso tudo tem provas científicas, tá? Muito legal. Tem uma das provas científicas é 24,39% do seu cortisol abaixar em 1 hora de EFT. Aumento de ondas alfa, diminuição de ondas beta. Em PTSD, que é estresse pós-traumático, 100% das pessoas que trabalham, eu gosto muito de trabalhar trauma e trabalho muito
abuso, estupro. Em uma sessão você libera a pessoa. Então, se ela não sofre mais com aquele trauma, porque, vamos dizer, um abuso. A última pessoa que eu trabalhei com abuso, fazia 23 anos que ela tinha sofrido um abuso sério, né? Então, cada vez que ela lembrava, ou às vezes um movimento de mão da pessoa, o inconsciente dela libera o mesmo nível de cortisol e de adrenalina no corpo. Então, ela está sempre produzindo toxinas no corpo. Quando você libera a pessoa daquelas emoções que ela fala, nossa, eu lembro do que aconteceu, mas eu não consigo mais sentir. Então a pessoa para de produzir toxinas. E tem muitas pesquisas que mostram isso. Tem pesquisas, tem uma com 17 mil pessoas, provando que um trauma que não foi neutralizado, ele continua prejudicando o seu corpo 30, 40, 50 anos depois. Olha só. Eu não te dei o livro ainda. Não, mas eu tô já louco pra tê-lo. Posso? Lógico, tá aqui. Obrigado. É um livro de autoaplicação. Então, todo mundo pode aplicar. Não é um livro para terapeuta. É um livro para autoaplicação que você vai conseguir resultados realmente significativos se você aplicar o que está escrito aí. Que legal. A capa ficou linda, viu? Ficou legal, né? Nossa, muito legal. Gente, olha só, os 4 pilares para uma vida feliz e saudável com EFT. Conheça a técnica que vem transformando a vida das pessoas por todo o mundo. Margarete Signorelli, pela Editorial Casa, né? Como que o pessoal pode adquirir? Eu posso mandar o link para vocês? Pode. No seu Instagram, o pessoal tem acesso? No meu Instagram, eu não sei se minha equipe já colocou, mas no meu site tem. Por favor. Meu site é Instituto LE, de Liberação Emocional. Então, institutole.com.br. Se você for lá, na capa do site, já vai ter o livro para você adquirir. Parece bem didático, hein? Eu gosto, primeiro, é um livro fino, tem vários livros de EFT que são best-sellers nos Estados Unidos, eles são grossos desse tamanho. Aí você vai ler o livro, é só testemunho, 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 testemunho. Aqui eu falei, não, eu quero que a pessoa leia e aplique. E é muito objetivo. Tem eu mostro para prosperidade, eu mostro para saúde, eu mostro para relacionamentos. Por quê? Porque o EFT, ele age no bloqueio. Por que eu não estou tendo prosperidade? Porque eu estou cheia de pensamento negativo. Você tira o pensamento negativo, não tem como o universo não te dar prosperidade. No relacionamento, eu estou cheia de crença, nenhum homem presta, todos os homens traem, um monte de coisa horrível, que não é verdade. Sim. Se você trabalhar aquilo, você libera aquilo e você recebe o que você tem e merece receber. Você atende em particular também? Atendo. E aí informações é tudo pelo site? Pode, me manda um e-mail no margarete, com th mudo, @institutole.com.br. Perfeito, gente. Bora se cuidar. Agora uma última dúvida. Como que a gente fica sabendo que já deu a quantidade das batidinhas que a gente tem que dar? Excelente pergunta. Aí tem um monte de resposta das perguntas mais frequentes. Você vai bater aqui na frase que você vai estar falando. E aqui você vai estar falando tudo o que você está querendo, né? Você vai falando, isso tá ruim, ou essa dor, essa dor, essa dor. Tava 9, baixou para 5, faz de novo. Tá. Quantas vezes for necessário. E seguindo a ordem dos pontos, sempre? Então, quando o Gary fez, se você esquecer não tem o menor problema, mas quando ele fez era para as pessoas lembrarem mesmo. Daqui, vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Para cá, para cá, então de cima para baixo. Mas se fizer o contrário, não tem o menor problema. É só para ficar na cabeça, ficar fácil. Tá. Né? Mas o bom, gente, é que no livro tem absolutamente tudo. Então o melhor é vocês adquirirem, que isso aqui é um investimento para você poder, se curar suas dores, suas feridas emocionais, as físicas também, ter uma vida mais saudável. Aqui tem todas as explicações. Os 4 pilares para uma vida feliz e saudável com EFT. Gratidão pela vinda, viu, Margarete? Muito obrigada, adorei o papo. adorei. Fica o convite para vir mais vezes. Obrigada. E vamos falar de relacionamentos também, gente, que ela aborda o tema como ninguém. Galera, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já, não sai daí.